Sob as ondas, existe um mundo que poucos realmente conhecem, onde predadores ancestrais deslizam pelas profundezas escuras como breu, e criaturas de aparência alienígena se movem em absoluto silêncio. Algumas se escondem à vista de todos, camufladas entre corais ou enterradas na lama. Mas, e se esses encontros estranhos forem apenas o começo? De lulas brilhantes a bestas marinhas misteriosas, estas são criaturas mais perturbadoras das profundezas. Capturadas por câmeras. Em Awashima, no Japão, um mergulhador faz uma descoberta arrepiante. Um tubarão antigo vindo do passado. Sozinho no mar do Japão, ele percebe um movimento estranho. Das sombras, surge um boss-tubarão, enguia. Seu corpo longo e flexível serpenteia pela água com guelras rendadas e dentes voltados para trás. Parece não ter mudado em milhões de anos. Sua cabeça se vira lentamente, revelando um olhar pré-histórico que paralisa o mergulhador. A criatura passa calmamente, sem demonstrar medo ou agressividade. Seu corpo estranho acompanha a corrente, cada movimento refletindo um design antigo e esquecido. O mergulhador permanece imóvel, consciente de que essa visão rara pode nunca mais acontecer. Em segundos, o tubarão desaparece na escuridão, deixando apenas silêncio e um profundo espanto. Em algum lugar do oceano, outro grupo de mergulhadores faz uma descoberta surpreendente, quase despercebida sob a lama. Enquanto nadava sobre uma área lamacenta, um deles nota um movimento sutil. Uma peixe-pedra, quase invisível, salta do fundo do mar. Sua camuflagem é perfeita, mas quando a luz a atinge, seu tamanho se revela. Incomodado pela luz, o peixe venenoso começa a se mover lentamente, afastando-se com determinação. A areia se agita em seu rastro. Sabendo o perigo que representa, os mergulhadores apenas observam enquanto ela desaparece na névoa marinha. Já numa ilha remota da Austrália, um grupo de campistas tropeça em algo estranho e assustador, escondido na lama. Enquanto exploram as planícies lamacentas durante a noite, um dos aventureiros percebe uma forma estranha perto da superfície. Ao se aproximarem, suas lanternas revelam um peixe bizarro saindo de um buraco. É um black jawfish, raríssimo, com uma boca escancarada, pronta para atacar. Curioso, mas cauteloso, um dos campistas estende a ponta de uma arma de mergulho até o peixe, apenas para ver sua reação. De repente, o peixe investe com força, mordendo o metal. Todos recuam, assustados com a reação súbita. O animal desaparece na água em 1 segundo. Um silêncio se instala, até que todos caem na risada, aliviados, mas ainda tremendo. Em outra parte do mundo, próximo à ilha de Man, um homem captura algo inesquecível quando o oceano revela um verdadeiro gigante, logo abaixo da superfície. Do barco, tudo parecia calmo, até que uma nadadeira enorme rompe a água. Ele se debruça com a câmera em mãos e vê algo colossal passando por baixo. Era um tubarão frade. Sem pressa, ele desliza em silêncio, filtrando a água para se alimentar. Não há dentes expostos, nem perseguição. Apenas um colosso sereno movendo-se com elegância, enquanto sua sombra gigantesca percorre o fundo do barco. O homem permanece imóvel, impressionado. O tamanho e o silêncio daquela criatura o deixam sem palavras. A 2.400 metros de profundidade, cientistas registram imagens raras e arrepiantes de uma criatura que parece vinda de outro mundo. O Lula magnapina, com seus braços dobrados. No silêncio do abismo, a lula surge flutuando lentamente. Suas nadadeiras tremulam como asas, enquanto os braços longos e dobrados se estendem para baixo em forma de T. A criatura não foge nem ataca. Paira imóvel, encarando a câmera como se a estudasse. Sua presença fantasmagórica é diferente de qualquer coisa conhecida no oceano profundo. Com um giro lento, ela se afasta. Seus braços se arrastam como fitas, desaparecendo na escuridão sem fazer barulho. Uma aparição que levanta mais perguntas do que respostas. Em águas tropicais pouco conhecidas, um mergulhador encontra um dos defensores mais ferozes do oceano, o Sarcastic Fringehead. Perto das rochas, algo se move. Um peixe estranho espreita fora de seu esconderijo. Quando o mergulhador se aproxima, ele avança com velocidade surpreendente.
Sua boca se abre com cores vibrantes em um movimento explosivo. O mergulhador recua, surpreso com a coragem daquela criatura minúscula. Mas o alerta ainda não terminou. Segundos depois, ele ataca novamente com as mandíbulas estalando como um leque. O peixe conhecido como Sarcastic Fringehead não foge nem se esconde. Ele é pura defesa, pura atitude, protegendo com ferocidade sua casa rochosa contra qualquer intruso. Seu comportamento ousado nos lembra que o tamanho não importa quando se é destemido e feroz. Nas profundezas geladas e escuras do oceano surge uma criatura estranha. Parte peixe, parte fantasma, é a misteriosa quimera. Ei, amigo, acho que isso não é um peixe-rabo de rato. É? Comenta alguém, observando a criatura. Só os dentes dele já dizem tudo. Também conhecida como tubarão-fantasma, essa criatura das profundezas parece não pertencer ao nosso mundo. Seu corpo liso, pálido, com grandes olhos sem vida, dá a ela uma aparência quase alienígena. Ela desliza lentamente pela água, com nadadeiras longas se arrastando como asas. Poucas pessoas veem uma dessas com vida, já que raramente aparece em águas rasas. As cicatrizes que cobrem seu corpo são marcas de encontros anteriores, inclusive com veículos robóticos subaquáticos. A quimera é uma criatura antiga, com fósseis que datam de centenas de milhões de anos. Ela se alimenta de pequenos animais que vivem no fundo do mar, usando sensores em seu focinho para detectar movimentos. Apesar de sua aparência assustadora, ela não representa perigo para humanos. No silêncio profundo, onde a luz do sol não chega, criaturas como essa sobrevivem de formas que a ciência ainda tenta compreender. Durante um mergulho tranquilo nas férias, alguém avista uma forma gigantesca logo abaixo da superfície. A princípio, vê apenas uma sombra escura deslizando nas profundezas, mas à medida que se aproxima, o tamanho da criatura fica evidente. Não é uma baleia, e definitivamente não é um tubarão comum. Ela se move em silêncio, ignorando os humanos por perto, interessada apenas no plâncton que flutua no mar. Esse é o megatubarão, uma das criaturas mais raras do oceano. Desde sua descoberta, em 1976, apenas algumas dezenas foram vistas com vida. Ele vive em águas profundas e escuras e raramente sobe à superfície. Ver um desses de perto, especialmente enquanto se nada, é um encontro único na vida. Algo que nunca se esquece. Nas Filipinas, durante um mergulho comum, um mergulhador se depara com uma água viva, que mais parece uma fita de luz viva. O que surge à vista não é uma água viva comum, mas sim uma cinta de Vênus. Longa, plana e quase transparente, ela se estica como uma fita cintilante na água. Suas bordas iridescentes brilham a cada onda, enquanto seu corpo torce suavemente na correnteza. Essa água viva pode chegar a 1 metro de comprimento, mas se move com uma delicadeza quase irreal. Ao perceber a aproximação do mergulhador, a cinta de Vênus reage. Canais que percorrem seu corpo brilham com uma bioluminescência sutil quando perturbados. Essas luzes não são apenas enfeite, podem confundir predadores ou ajudar a se camuflar entre o plâncton iluminado. Um encontro raro que mostra que o oceano ainda guarda uma beleza inacreditável. Durante um mergulho noturno tranquilo, um grupo de cientistas descobre uma criatura tão estranha que parece saída de um mito. À luz fraca do robô subaquático, o polvo vampiro surge, flutuando com movimentos lentos e graciosos. Sua pele vermelha e olhos brilhantes criam uma beleza assombrosa. Seus braços formam uma espécie de capa ondulante enquanto ele se desloca silenciosamente. Apesar do nome, ele não se alimenta de sangue. Vive do que chamamos de neve marinha, pequenas partículas orgânicas que afundam do oceano superior, plâncton, resíduos e restos de organismos mortos. O polvo vampiro coleta esse material com seus filamentos e leva suavemente até sua boca. Mais um coletor do que um predador. Explorando águas frias com um robô, os cientistas avistam uma forma brilhante e reconhecem uma criatura rara com aparência de capacete e uma presença que parece uma explosão subaquática. É a água-viva fogo de artifício. Com sua forma de sino e tentáculos alongados, ela lembra um espetáculo luminoso flutuando em silêncio. Vive em oceanos profundos e gelados ao redor do mundo e pode ser encontrada em locais como a Bacia de Pescadero,
a mais de 1000 metros de profundidade. Ao contrário da maioria das águas vivas, ela brilha com luz vermelha ou roxa, uma habilidade rara no fundo do mar. Esses pulsos de bioluminescência servem para confundir predadores ou atrair presas. Ver uma dessas flutuando nas profundezas dá a sensação de estar diante de um verdadeiro fogo de artifício vivo, perdido na escuridão. E em 2021, imagens raras revelam uma criatura tão bizarra que parece nem ser real. Um peixe abissal, o anglerfish, se preparando para um ataque perfeito, balançando seu pequeno anzol brilhante para atrair presas. Esse brilho estranho, chamado esca, surge de bactérias simbióticas que vivem ali dentro. Quando um camarão se aproxima demais, o peixe abre a boca gigantesca e ataca com uma velocidade chocante. A emboscada é brutal, silenciosa e termina em segundos. O peixe pescador habita as regiões mais profundas do mar, onde a luz do sol não alcança. Algumas espécies possuem comportamentos de acasalamento bizarros, em que o macho minúsculo se funde permanentemente ao corpo da fêmea maior. Alguns vivem no fundo do mar, camuflados na areia, enquanto outros flutuam livremente. Mas todos compartilham uma característica, um modo assustador de se alimentar na escuridão total. Em setembro de 2015, um mergulhador flagrou uma das criaturas mais estranhas do oceano na costa do Equador. Era o batfish de lábios vermelhos. Uma criatura quase cômica encontrada nas Ilhas Galápagos. Seus lábios escarlates e o corpo achatado o tornam inconfundível. Em vez de nadar, ele caminha sobre o fundo do mar com nadadeiras modificadas. Apesar do jeito robótico e engraçado, esse movimento é perfeito para seu estilo de vida nas profundezas. Ele costuma ser visto entre 3 e 75 metros de profundidade. Acredita-se que os lábios vermelhos servem para atrair parceiros ou confundir presas, mas ninguém tem certeza do motivo. Em outra cena, no Atlântico Frio, um mergulhador se aproxima demais de uma criatura com dentes perigosos. Ele tenta oferecer comida com a mão aberta, mas o peixe-lobo Ness não aceita a gentileza. Em vez disso, avança com os dentes afiados, capazes de triturar conchas e ossos com facilidade. Por sorte, o mergulhador se afasta rápido, evitando um segundo ataque. Esses peixes não costumam ser agressivos, mas, quando se sentem ameaçados, se defendem com fúria. Já em um passeio de barco aparentemente tranquilo, tudo muda quando uma criatura gigantesca rompe a superfície da água. Uma silhueta escura surge ao longe, gerando ondas que balançam o barco. O grupo tenta filmar, mas a gravação fica tremida de tanta tensão. Seria uma baleia? Um peixe colossal? Ou talvez algo que ninguém consegue explicar? Como o monstro do Lago Ness, essa criatura misteriosa desaparece tão rápido quanto apareceu, deixando apenas perguntas no ar. Nas águas quentes do Mar Vermelho, um predador prateado desliza sob a superfície, o peixe-agulha, também chamado de Tylosaurus crocodilus. Com corpo fino e mandíbulas afiadas, nada com elegância, mas pode ser confundido com um peixe inofensivo, até atacar. Ele é ágil, veloz e costuma ser atraído por luzes artificiais à noite, se aproximando de barcos e mergulhadores. Mesmo não sendo agressivo, seus movimentos rápidos e focinho pontudo podem causar acidentes. Em uma praia rasa e tranquila, uma câmera sozinha grava uma cena impressionante. O ataque de um tubarão wobbegong, também conhecido como tubarão carpet. Deitado no fundo do mar, esse predador se camufla perfeitamente entre areia e corais. Quando uma presa passa por cima, ele salta com força e rapidez surpreendentes. Apesar de normalmente evitarem humanos, mergulhadores são alertados a manter distância. Sua mordida pode ser grave. No ponto mais profundo do planeta, uma descoberta raríssima: o snailfish das Marianas, o peixe mais profundo já registrado, flutuando a 7.000 metros de profundidade. Com corpo translúcido e sem escamas, ele desliza suavemente pelas águas escuras, adaptado para suportar pressões que esmagariam a maioria das criaturas. Alimenta-se de pequenos crustáceos e é prova de que até nos lugares mais inóspitos a vida encontra um jeito de existir.
E por fim, nas águas do Japão, um mergulhador encontra um peixe com aparência quase humana, o Asian Sheepshead Wrasse. Com uma testa avantajada e lábios grossos, ele chega perto enquanto o mergulhador quebra conchas com um martelo. O peixe esfrega a cabeça na ferramenta como se estivesse pedindo carinho ou comida. Um encontro inesperado com uma criatura que parece nos observar de volta. Gostou desse mergulho pelas profundezas do desconhecido? Se essas criaturas te surpreenderam tanto quanto surpreenderam cientistas e mergulhadores ao redor do mundo, deixe o like e se inscreva para mais histórias misteriosas e incríveis do mundo subaquático e além. E me conta aí, qual dessas criaturas você teria coragem de encontrar ao vivo?